Está a ouvir o podcast Histórias de um Empresário Português, com o Dr. Alberto Santos. Olá, eu sou Alberto Santos e esta é a rúbrica Histórias do Empresário Português. Estimados ouvintes, hoje vamos falar sobre disciplina empresarial ou disciplinar na empresa. Quantas vezes um gestor ou um líder empresarial desejou que todos os seus funcionários cumprissem sempre na perfeição as suas tarefas? Garantidamente, não só muitas vezes, mas sempre. No entanto, a realidade nem sempre é assim. A realidade é que haverá sempre alguns funcionários que irão cometer alguns erros e alguns mesmo terão atitudes menos adequadas do ponto de vista ético. Ao gestor ou ao líder é exigido que saiba lidar com estes comportamentos de forma a manter a moral, a motivação e a produtividade de todos, incluindo ele próprio. Mas será que tem que agir disciplinarmente de forma imediata e decisiva? O que é, afinal, disciplinar na empresa? De facto, é uma evidência que o mau desempenho e as más atitudes afetam de forma direta e negativa a eficiência e a eficácia da unidade de trabalho. E se porventura os outros funcionários virem que o líder é indulgente em relação ao mau desempenho dos seus colegas, eles próprios terão poucas razões para se esforçarem ou terem atitudes eticamente corretas. Disciplinar é assim ajudar a corrigir comportamentos e atitudes, ensinando os funcionários antes que esses comportamentos e atitudes assumam maiores proporções. O objetivo principal ao disciplinar não é punir, mas sim encaminhar no sentido de se voltar a ter um desempenho satisfatório das tarefas. Sendo claro que, por vezes, tal não é possível e a única opção é rescindir o contrato. Sendo assim, existem então duas razões para disciplinar os funcionários ou colaboradores de uma empresa ou instituição. Uma tem a ver com os problemas de desempenho, considerando que todos os funcionários têm que atingir determinados objetivos no desempenho das suas funções. Não os atingindo, é necessário administrar alguma forma de disciplina. Um exemplo será um chefe de vendas aumentar as vendas mensais em 15% e não o conseguir sistematicamente sem qualquer justificação aparente. A outra razão será a falta de ética profissional, onde os funcionários se comportam de forma inaceitável ética, comportamental ou legalmente. Um exemplo será o abuso reiterado de faltas de um funcionário. Outro exemplo será a existência de conflitos sistemáticos com a entidade patronal ou com os colegas. Assim, a ação disciplinar deve acontecer logo após o incidente, concentrando-se o disciplinador no desempenho e não na personalidade dos funcionários, pois a função do líder é avaliar o desempenho dos funcionários face aos padrões definidos e estar alerta para a existência de possíveis violações da política da empresa. Deste modo, se o desempenho está a ser abaixo do esperado ou se o comportamento está a ser eticamente reprovável, é necessário descobrir a razão. Pode ser um problema processual, de motivação, de formação ou mesmo pessoal. E, se necessário, então, disciplinar. Disciplinar de forma consistente, justa, imparcial e sem favoritismo. Este ato disciplinar pode e deve ser tomado através de diversos passos, avançando os mesmos por ordem crescente de severidade. Salvaguardando a idiosincrasia de cada situação, líder e funcionário, esses passos podem ser, no que toca ao desempenho, aconselhamento verbal, onde o líder emite verbalmente uma simples e espontânea repreensão, aconselhamento por escrito, onde o líder formaliza o processo de aconselhamento com uma nota escrita, através de ata ou e-mail, tendo o cuidado de apresentar tal situação aos outros funcionários em reuniões de equipa, avaliação negativa do desempenho, usada quando os anteriores passos não tiveram efeito, devendo ficar registada por escrito, e por último, em casos enquadrados na lei, como redução anormal de produtividade, considerar o despedimento por justa causa, por iniciativa do empregador. Não sem antes passar por um processo disciplinar laboral. Quanto aos passos a usar um ato de disciplina na empresa no que toca a comportamentos de falta de ética, pressupondo os mesmos serem normalmente um ato premeditado e constituírem uma transgressão muito mais grave do que a falha de desempenho, poderemos considerá-los avisos e não aconselhamentos. Objeto, muitas vezes, logo desde o início de processos disciplinares laborais. Considerando o artigo 328 do Código do Trabalho, diversas sanções são consideradas, começando pela repreensão registada, sanção pecuniária, perda de dias de férias, suspensão de trabalho com perda de retribuição e de antiguidade e, por fim, despedimento sem indenização ou compensação.
Assim, muitas vezes, no que há falta de ética profissional de respeito, um primeiro aviso inicial do líder ao funcionário prevaricador passa rapidamente para um processo legal, muitas vezes culminando no despedimento do funcionário em questão. Caros ouvintes, disciplinar na empresa nunca é fácil e cabe ao gestor ou líder empresarial manter o controle dos seus próprios comportamentos, dos comportamentos dos seus funcionários e do ou dos funcionários prevaricadores. Para tal acontecer, o líder, apesar de ter à sua mercê instrumentos do Código de Trabalho que permitem agir disciplinarmente com os funcionários prevaricadores, deve, no entanto, ter o cuidado de falar e negociar com os seus funcionários, dando a conhecer-lhes a descrição dos comportamentos inaceitáveis, explicar-lhes o impacto que esses comportamentos causam na unidade de trabalho, especificar-lhes as mudanças necessárias, descrever-lhes as consequências se mantiver esses comportamentos, proporcionar-lhes apoio emocional e só depois, então, agir disciplinarmente e legalmente. Mais uma vez, é ao líder e ao gestor que se exige sabedoria e justiça. Eu sou Alberto Santos e esta é a rúbrica Histórias do Empresário Português. Saiba mais em www.forsaude.pt.